Děkuji moc krát, Bird TV. Chegamos na Morávia para conhecer o simpático Lumir, criador de algumas das aves mais raras que existem. Uma das aves mais raras que eu já vi na vida é uma mutação de cacatua negra. Guiados pela nossa amiga Lena Winner, conheceremos um criador, o fundo de quintal, que mudará para sempre o sentido dessa expressão. Então embarque com a gente nessa Eurotrip no maior estilo Bird TV de sempre. Dona Rosina vai matar o Sandro. Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. Bom, pessoal, que dia incrível, né? Então chegamos agora aqui num posto no meio da República Tcheca, né? Numa cidade aqui no interior. Paramos para comer uma coisa, abastecer o carro e agora estamos indo para a região da Morávia, onde a gente vai visitar 3 criadores amanhã com a nossa amiga Lena, tá junto com a gente aqui e tudo mais. Beleza? Vamos junto? Ó, Beto, vai sair mais ou menos uns R$16 cada lanche desse. Bom, né? Nossa, vou comer aí, é bom, né? Senhor lanche, hein? Pega 2. Pega esse que eu pego esse. Você vai pegar esse? É. Fala, Moura, beleza? Cara, hoje foi definitivamente um dos dias mais retardados das nossas vidas, né, Andrei? Fala aí. Nossa, Marcelão, foi o dia mais louco que eu já vivi na... Sabe, tipo, se beber não case? Se beber não case. Foi tipo isso. Eu não tenho dinheiro pra pagar isso, não. Galera, chegamos aqui no hotel, trouxeram a gente aqui, no meio de uma vinícola, parece um castelo, nem sei quanto é que custa, não sei se a gente vai conseguir pagar também. A Rosina vai matar o Sandro. Gente, olha só que coisa linda esse hotel aqui. Mas tá bom, amanhã a gente vai visitar alguns criadores, então precisa descansar bem, vamos nessa. O cara se diverte com o próprio áudio. Show, mano. Parece tiozão. Mas pra quem não sabe, avestruz, pra quem não sabe, é um avestruz. Não, mas... Bom dia pessoal, vamos acordar aqui, um bom café da manhã pra gente. Passando aqui o jornal matinal da galera. Bora, Betinho. Vamos lá, Andrei. Você vai pegar aí, mano, pera. Vamos ver aqui, pessoal, se eu consigo achar o chocolate. Deve ser esse aqui, ó. Meu Deus do céu. Paixão pelas aves. É exatamente isso que a Bird TV gosta de mostrar, sendo este um canal não só de aves, mas também sobre pessoas que amam aves. Nessa Eurotrip conhecemos muitos criadores que, muito além de qualquer outro objetivo, colocam essa paixão em primeiro lugar. Como a Lena, que através do seu belíssimo trabalho inspira e ensina muitos criadores pelo mundo. Of course, this passion, came from my own passion because of course all the breeders I also started when I was very little girl with actually breeding parrots,
And because I like the parrot breeding and I like writing and I like producing book, what I found out continually, that journalism is something what I would like to do in the future, I joined it together. Okay, that's nice. So Yeah. When you start with this? with the magazine, with Yeah. the Czech magazine, we started in 2001. So it's more than 20 years now. 20 years. And you know, with the books, this one is very new, you know. Okay, yeah. But actually, I'm also publishing the books, you know, since I was very young. Also, more than 20 years actually. Nice, Yes. nice. Do you have idea how many articles you write for your magazines in all the time, or how many breeders do you fix in this time? I didn't count it, I Okay. have to tell you, but it were really thousands of articles, I would say now already. Yes, What a is- lot, because in 20 years, you Yes. know, we do a lot, and we also do, because not many breeders want to write articles. They maybe, they would like to share, you know, not all of the breeders, but if the breeders want to share, they, for example, are not able to write the article or cannot, you know, cannot write it like they wish, and we do it. You know? So they just tell us the information to the dictaphone, and I rewrote everything and I write it for the people. So I have many names actually. Yeah, you know? yeah. Yes. For me, all the articles are special with something. You know, if I write about the rare species or very common species, you know, The passion is the same, yeah. The passion is the same. For me, it's most important that the breeder is responsible. You know, that he does everything what is in his powers for the parrots. That the welfare and everything is really secured. And this is, for me, is the most important. And it's very nice when the people, when the breeders share the information, because it's helping. It's helping actually, you know, this branch, I would say, and it can be developed, you know, through the articles as well. Okay. Yes, it's actually the aim of literature, you know, to move forward, because somebody else can build on information which were provided other breeders, and this is something what is very important, and Very it's important, nice yes. if the breeders share the information. And like you say, it's joining the world. You know that now something about the breeders in Czech Republic, Yeah. you know, and I'm very glad to listen to your words, how it's look like in Brazil. Yeah. It's very interesting. Very interesting, And yeah. thank you as well. Last thing, Elena, you are a very sweet person. Thank you you. have a lot of knowledge with articles, wrote a lot of thousands, you say? Maybe, yes, Yes, 20 yeah. years. What do you learn when, what the most amazing thing you learned when you wrote something about your articles? I really like like I told already Andre, you know, when the article is the story. It's actually the special kind of journalism. It calls feature journalism, you know. Yes. And if the article is also a story full of knowledges, you know, experience, it's something what the people like to read. For me, it's very nice to write, and it's more interesting than just facts. So it is something, you know, what we want to have in our magazines. Okay. This is why also non-breeders sometimes read the magazine, because it's interesting for them as well, and we bring a lot of people into this branch as well. Right. Para agradecer a Lena, o Grupo Capri enviou um presente simples, mas feito com muito carinho para nos lembrarmos desse dia tão especial. A reação, como vocês podem ver, é genuína, de alguém que verdadeiramente ama o que faz. Oh, that's nice.
is really such an original present, you know. I received from you, and thank you so much. I will keep it. I will put it to my really very important place, my home. Safe, because you know I didn't want to make some people sad who gave me the present. It's the most beautiful present I have ever got. You know, so that's why it's almost original. Really, Yes, like a It's ring. not original. It's a ring, it's a ring. But with your yes. É engraçado que a plaquinha não dá pra saber pra onde a gente vai. Não, só escreve. Sei lá, eu, mano. Olha isso aqui. Fala o nome. Skletris, Laska, Stanis, Vernac, Valek, Povolik. Pessoal, estamos saindo do hotel em Povolik. Galera, dá uma olhada nesse nevoeiro aqui, que doideira, hein? Não sei nem o fim disso. Doideira. Que vai, né? Nossa. Olha lá. Caramba. Não liga. Olha. Olha. Uma cidade no meio do nada, né? Chernobyl, isso aqui, velho. Fica aqui, ó. Fundo de quintal, a expressão comumente utilizada de forma pejorativa para se referir a um lugar nada profissional, aqui perde sentido, pois é literalmente no fundo do seu quintal, em alguma cidade da Morávia, que o nosso amigo Lumir cria algumas das espécies de psitacídeos mais raras que existem. Palmes, pesquesa e até mutação de cacatua negra são algumas das raridades reproduzidas com sucesso por aqui, através da paixão e dedicação desse simpático criador, fundo de quintal. Děkuji moc krát Bird TV za to, že jste vážili takovou cestu a přijeli k nám na Moravu, do Malé Vidinky. Que os tchecos são excelentes criadores de aves, nós já sabemos, mas descobrimos que eles também são excelentes anfitriões, nos recebendo muito bem por todos os lugares que passamos. Pessoal, mais uma vez, olha a recepção da família do Lumir, que tá aqui do meu lado, um café da manhã maravilhoso. A Alena, né, a esposa do Lumir, tá aqui recebendo a gente muito bem, e a gente recebeu até a revista. Olha como que o cara tá famoso, hein? O cara tá super famoso aqui, ó. Reprodução de arara azul, muito legal. Dick Moxia, ok? Com o papo em dia, é hora de conhecer o seu famoso criadouro, separado da sua sala por um pequeno corredor. Olha, eu sinceramente não sei como descrever isso pra vocês, mas ao entrar no seu quintal, nos deparamos com apenas 6 viveiros de chão e um pequeno plantel de raridades. Da esquerda para a direita, no primeiro viveiro já encontramos um casal de cacatua negra das palmeiras, que de tão curiosas quase não me deixaram filmar. No segundo viveiro encontramos as nossas conterrâneas araras azuis, que trazem um pouquinho mais de cor para o criador. No terceiro viveiro encontramos a raridade das raridades, que de tão especial apresentarei de forma mais detalhada daqui a pouco para vocês.
No quarto viveiro, um belíssimo casal de cacatua negra de cauda amarela, uma espécie ainda considerada rara em criadouros pelo mundo, com um nível de dificuldade de reprodução muito maior do que as mais populares cacatuas negras de cauda vermelha. E por falar nelas, o viveiro 5 ao lado acomoda um casal reprodutor dessa espécie, popularmente conhecida como Red Tail, que por incrível que pareça, é uma das espécies mais comuns que encontramos aqui no Lumir. E no último viveiro, uma das minhas espécies favoritas, o papagaio Drácula, considerado o mais exótico dos papagaios. Essa aparência exótica, incrível, diga-se de passagem, é quase sempre alvo do sensacionalismo da internet, que o descreve como gótico, fúnebre, misterioso, deixando os leitores curiosos para saber se alimentam-se de carne humana ou algo do tipo. Mas a verdade é que esse psitacídeo originário da Indonésia se alimenta predominantemente de frutas da natureza. Aliás, é uma das 3 espécies de papagaios que não possuem penas em sua face, que para os pesquisadores significa uma adaptação evolutiva para evitar que as penas fiquem emaranhadas com a polpa das frutas que eles consomem. Tá legal, há de concordar que eles possuem uma aparência e uma vocalização que dá muito pano pra manga dos sensacionalistas de plantão, mas que não passa do som característico da espécie, para o desespero dos vizinhos do Lumir. Gente, olha o som do pesqueiro. In the neighborhood. Yes, but neighbors, jak jsou se sousedama? Vychází tedy, když takhle začnou? Tak jako za ty léta už se to tak nějak stabilizovalo Ale byly a problémy. nedělají problém. They were problems Yeah, in previous years, but now it's settled down. So it's fine. Um pouco mais ao lado, subindo alguns lances de escadas, encontramos mais alguns viveiros com várias espécies de amazonas e alguns pionos menstruos Raikenov, que só quem conhece mesmo sobre aves vai entender o quanto isso é especial. Tá legal, eu confesso que essas imagens não estão muito boas, mas esse é o registro da primeira vez que eu vi um casal de Henicognathus leptorhynchus, uma espécie originária do Chile, pouquíssimo encontrada em criadouros. E agora sim, podemos voltar no terceiro viveiro do Lumir para apresentar para vocês a raridade das raridades. Ei, conta pra mim que bicho é esse, por que ele é especial, da onde que ele vem, qual é o nome científico, quantos ovos bota, vai. Galera, aqui a gente tem uma espécie incrível já, né, por natureza, mas ainda mais especial pela mutação que apresenta, né? É uma das aves mais raras que eu já vi na vida, é uma mutação de cacatua negra, que ainda não foi muito bem descoberta, não sabe o que é exatamente, mas a gente acha que é a mutação diluída, né? Então é uma ave bem especial, é uma cacatua negra de cauda vermelha, né? Red Tail Black Kakatu. O nome científico dela é Calyptorhynchus banksy, tem mais de 5 subespécies dessa cacatua. Essa daqui eu acredito que é a Calyptorhynchus banksy samueli, né? Junto com a Banksy banksy é a que mais existe em ambiente doméstico, né? Nos criadouros, mas aqui realmente é muito especial. Dizem que não é uma espécie tão difícil de reproduzir, né, comparado com outras cacatuas, mas ainda assim é difícil. Bota 2 ovos, né, geralmente nasce 1 a 2 filhotes por ano, né, de cada casal. Então não é muito fácil reproduzir, ainda mais uma mutação como essa. Eu, particularmente, fiquei apaixonado por essa mutação, que a asa parece bronze, né, parece uma cacatua bronze. Então é uma das aves extremamente raras que a gente viu aqui na República Tcheca, no criadouro do Lumir. Vai. Aí, Betinho, uma pra mim, uma pra você. Você sabe que eu gosto de colecionar pena, né? Então, óbvio que eu vi uma ave tão especial e eu já fui dando uma de pidão aqui. Que legal, né? Ó. Como eu sempre digo, ter é completamente diferente de criar. Então, fazendo jus à fama de excelente criador do Lumir, fomos levados até uma pequena sala em sua casa, onde com muita simplicidade ele nos mostrou a alimentação do seu mais novo filhote, uma cacatua negra mutação.
krásně a pěkně. Až 14 dní zpátky je teď ve stavu, kdy se začíná odstavovat. Kolik mu je? 75 dní. Now he's 75 days old. Okay, aha. Takže a ještě sám nežere. And is not eating alone. So Okay. now Lumir is trying, to introduce. him to yes, to introduce him various food, soft, and try to learn him to eat. Okay. But 2 weeks ago there was some problem which he will explain now. A tudíž ho musím dokrmovat, přikrmovat, aby nezeslábil. Tato fáze u všech kakaďáků trvá strašně dlouho, tady tohle. No a udělá mě někdy to, že když ho nakrmím, tak mě ublinkne. Jo, Just these 2 weeks ago, when he fed him, he started a little bit putting, the feeding away from the beak, but just a little bit. But it can happen with cakadoos. Okay. So he had to reduce the amount, and the weaning period takes very long time. It's not easy. Pessoal, olha só que bacana, ele falou, não, tem que fazer um vídeo aqui na frente da bananeira, né? Uma bananeira aqui na Morávia, que é a região da República Tcheca. Fomos extremamente bem recebidos pelo Lumir, a sua esposa, fez um café da manhã aqui muito bacana. E eu tô verdadeiramente impressionado com as aves que eu vi aqui. São poucos casais, não é um criadouro grande, mais de 15, 20 casais que a gente viu. São aves extremamente raras. Thank you very much, Lumir. Vou pegar aqui o presente do Lumir no carro, da Anilhas Capri. Hey, Lumir. It's a gift for you, okay? Yes. Okay? Nice. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, visitando o melhor criadouro fundo de quintal do mundo, mudando para sempre o sentido dessa expressão e provando que tamanho de criadouro não é documento. No próximo vídeo da nossa Eurotrip, em parceria com a Anilhas Capri e a Nova Unigen, visitaremos um zoológico de papagaios na Morávia, que possui uma das melhores estruturas de criação que já vimos. Então vejo vocês no próximo vídeo. Esse é o nosso mundo. Até mais, galera! Negócio amarelo aí. Ah, eu não sei, eu sei que isso aqui tava no doce do meu casamento. Isso daí é de enfeite, você pegou daquelas de plástico. Aí, Andrei, estamos deixando... Como que é A aqui? gente nem sabe como a gente vai pagar, acho que vai ter que lavar prato. É porque isso aqui é o castelo, mano. A gente comeu tudo do bom e do melhor. Dona Rosina, se a senhora infartar, é culpa do Andrei, hein? Ele que inventou isso aqui. Vai pra Dinamarca. A gente faz uma escala na Polônia. Uma escala rápida só pra gente dormir. Uma escala rápida de 12 horas, né? Porque a escala nossa é 20, 30 dias. Mas daí a gente vai dormir certinho, não vai dormir no aeroporto de novo. Vai agora pra... Na rua.